Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã do dia de hoje, dia 12 de julho de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $57.400, com uma queda nas últimas 24 horas de aproximadamente 2,4%. Todas as principais criptomoedas estão enfrentando queda nas últimas 24 horas. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, nesse momento tem aproximadamente $3.070 americanos cada unidade, com uma queda nas últimas 24 horas de 3,5%. De qualquer forma, apesar dessa queda, o que a gente tem visto são os ETFs de Bitcoin Spot acumulando cada vez mais. No dia de ontem, quinta-feira, dia 11 de julho, se a gente somar todos os ETFs de Bitcoin Spot, a gente teve um saldo positivo de mais de 2.300 Bitcoins. E se a gente somar a semana como um todo, foram mais de 13 mil Bitcoins que foram comprados apenas pelos ETFs de Bitcoin Spot. E isso a gente consegue entender com isso, né? Na verdade, a gente consegue entender um pouquinho sobre como a pressão vendedora, por exemplo, do governo da Alemanha foi absorvida. Isso porque o governo da Alemanha, ali até meados de junho, tinha cerca de 50 mil bitcoins. E esses 50 mil bitcoins já foram quase que integralmente vendidos. Para vocês terem uma ideia, no momento de gravação desse episódio, a carteira da Alemanha ainda tem cerca de 5.800 bitcoins. Ou seja, mais de 88% de todos os bitcoins que a Alemanha tinha já foram vendidos e já foram absorvidos justamente pelo mercado. Então, eles tinham uma carteira de mais de 3,5 bilhões de dólares em Bitcoin e agora a carteira deles tem apenas cerca de 300 milhões. A gente sabe que esses 300 milhões de dólares muito provavelmente vão ser vendidos ao longo do dia de hoje, mais tardar início da semana que vem. Mas, de qualquer forma, o pior por parte do governo da Alemanha já passou e já foi absorvido pelo mercado. E, de qualquer forma, mesmo com essa pressão vendedora bastante grande, ainda mais se a gente juntar com a questão do reembolso da Mt. Gox, que são mais de 9 bilhões de dólares em Bitcoin, que começaram a ser pagos agora no início de julho, que também se transformaram em pressão vendedora. Então, essa volatilidade era esperada e o mercado está aguentando até que muito bem. Falando agora em segurança, no dia de ontem, vários aplicativos de DeFi, de Decentralized Finance, foram alvo de um ataque de DNS, ou seja, um ataque ao registro de domínio, no dia de ontem. De acordo com uma postagem no X, antigo Twitter, da plataforma de segurança blockchain Blockade, o invasor assumiu o controle do registro DNS de alguns protocolos, entre eles da Compound Finance, e tentou, mas falhou, assumir o controle do registro da Seller Network. Após uma investigação preliminar, a Blockade confirmou que o invasor está mirando nomes de domínio fornecidos pela empresa Squarespace, potencialmente colocando em risco qualquer aplicativo DeFi com domínio na Squarespace. E lá a gente tem um grande número de domínios importantes no mercado cripto, como por exemplo da própria Seller Network, que conseguiu evitar o ataque, mas também tem um da Pendle, o da própria Compound, que foi atacada, da DYDX, que é aquela exchange descentralizada, da Torchain.com, da Nostra.finance, da Polymarket.com, enfim, da Aftermath Finance. Então tem um grande número de domínios que ficam hospedados nessa empresa, né? Então essa empresa está onde o ataque estava sendo concentrado. Então se você mexe com DeFi, se você tem um costume de ficar entrando nos sites do protocolo DeFi propriamente dito, muita cautela com qualquer ação que você vá fazer ao longo do dia de hoje. Começou no dia de ontem já, mas de qualquer forma a gente sempre recomenda que você entre agora no Twitter, procure o projeto antes de entrar no site, porque pode ser um site fake, pode ser um site de phishing que está colocado no domínio do seu site padrão. E falando agora de Brasil, o Banco Central do Brasil informou nesta última quarta-feira, dia 10 de julho, o vazamento de mais de 39 mil clientes do aplicativo de conta digital 99Pay. Em um comunicado divulgado posteriormente, a empresa confirmou o incidente. Dados sensíveis como senhas, saldos e extratos foram preservados, segundo o comunicado oficial do Bacen. Isso inclui os valores relativos a Bitcoin e outras criptomoedas de usuários que utilizam a plataforma de ativos digitais do aplicativo. Foram reveladas informações cadastrais como nome de usuário, número da conta, CPF com máscara e instituições de relacionamento, segundo o Banco Central, caracterizando um vazamento de baixo impacto.
O vazamento ocorreu entre o dia 26 de junho e o dia 2 de julho e afetou tanto usuários de sistemas iOS, que é o iPhone, quanto Android. O Banco Central determinou que a empresa deve comunicar formalmente os usuários afetados através de e-mail e de mensagem veiculada através do aplicativo. A instituição declarou ainda que procederá com uma apuração detalhada do caso, podendo aplicar as sanções previstas na regulação vigente para incidentes dessa natureza. De qualquer forma, segundo a empresa, esses 39 mil usuários representam 0,0003% da base total de usuários dos aplicativos. Todos eles já teriam sido procurados pelo serviço de atendimento ao cliente da 99Pay para prestação de esclarecimentos e apoio. De qualquer forma, você sabe muito bem que um vazamento de dados, por mais que seja de baixo impacto, pode resultar em uma tentativa de phishing, por exemplo, muito bem elaborada e você cair. Então, se você tem conta no 99Pay, muita atenção, veja se você foi um desses usuários afetados e se foi, cogite trocar, inclusive, as senhas dos seus e-mails, por exemplo. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio na semana que vem. Valeu!